O documentário foi produzido pela TV Senado, financiado em parte pelo governo brasileiro e publicado na internet, mais especificamente na plataforma do YouTube em 2015. Na sua direção estiveram envolvidos Deraldo Goulart e Lorena Maria, e a produção possui 58 minutos e 11 segundos de duração. De 2012 a 2014, a Comissão Nacional da Verdade e as Comissões Estaduais da Verdade investigaram as violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro, coletaram depoimentos, realizaram entrevistas, abriram arquivos e visitaram centros de prisão e tortura. A TV Senado reuniu esse material em um documentário que mostra como funcionou a estrutura de repressão no país, como a tortura foi institucionalizada dentro de uma política de Estado, de forma que empresas públicas e privadas financiaram o regime militar no Brasil, as forças que atuaram para manter esse regime e as graves violações que ocorreram na ditadura de 64. Dessa forma, ele relata claramente que a ditadura era um projeto econômico para grupos nacionais e estrangeiros que financiaram e deram apoio irrestrito às práticas desse governo, que tirava qualquer um que fosse obstáculo nas suas pretensões. O documentário ganhou o 37º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos na categoria Documentário TV em 2015. A CNV investigou as circunstâncias do assassinato e paradeiro do corpo de Epaminondas, que morreu na década de 70 sob custódia do Exército. Após a exumação realizada pela comissão, um laudo técnico confirmou que Epaminondas estava enterrado em Brasília, mas a família nunca teve acesso aos seus restos mortais. A Comissão Nacional da Verdade conseguiu pela primeira vez levar à família os restos mortais de uma pessoa desaparecida por força da conduta do regime militar. O coordenador da comissão, Pedro Dallari, disse: "Entendemos que essa é a situação mais dramática, uma família que não consegue saber exatamente o que houve com um de seus integrantes e onde estão os restos mortais." Membro do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, PRT, e do PCB, Epaminondas foi morto em 20 de agosto de 1971, aos 68 anos, no antigo Hospital de Guarnição de Brasília e atual Hospital Militar da Área de Brasília. Sabe-se que, em 6 de agosto de 1971, agentes da ditadura invadiram a região do Araguaia e agrediram os camponeses locais, deixando cerca de 70 desaparecidos. Uma das coisas que meu avô lutava, que ele achava errado, foi um ato praticado pela igreja, pela distribuição da terra. Meu sogro não era subversivo, como eles chamavam, ele era um homem de opinião. O meu avô não se calava, sempre denunciava atos dessa natureza. Rubens Paiva, deputado federal do PTB, presidiu a CPI do IBAD em 1962, em que revelou uma lista de empresas que financiaram o golpe militar. Além disso, mostrou quem participou do complô para derrubar João Goulart. Em 20 de janeiro de 1971, foi preso em sua residência, levado para uma instalação da aeronáutica e depois para uma outra instalação do exército, onde foi torturado. Ele recebeu uma visita médica e o doutor disse que naquele momento Rubens Paiva já se encontrava com hemorragia abdominal grave e ruptura hepática. O médico advertiu que ele precisava ser hospitalizado para não morrer. Um dia depois, Rubens Paiva foi torturado novamente. Paulo Malhães, ex-agente do Centro de Informações do Exército, foi encarregado de sumir com o corpo de Rubens Paiva, mas alega que outra pessoa realizou o encobrimento. O caso Rubens Paiva foi um caso que mereceu muita atenção da comissão, e a comissão conseguiu hoje ter um quadro absolutamente completo, ou praticamente completo, do que houve com o Rubens Paiva. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos, e desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada. Um deputado que não era comunista, mas que presidiu a CPI do IBAD em 62 e revelou as empresas que estavam contribuindo para financiar o golpe militar no Brasil. Stuart Angel está desaparecido desde 14 de maio de 1971. Ele foi torturado para revelar o paradeiro de Carlos Amarca, pois sabiam que ele havia saído da VPR e estava no MR8. Stuart foi brutalmente arrastado por um jipe com seu rosto no cano da descarga do carro. Sua morte ocorreu na base aérea do Galeão, e uma testemunha disse que seu corpo foi enterrado lá. No entanto, sua família nunca teve conhecimento disso. Stuart foi morto porque não denunciou seus companheiros, disse a irmã de Stuart Angel.
Já a mãe, Zuzu Angel, só teve mais informações de sua morte com uma carta de Alex Polari, que também estava na base aérea do Galeão, junto com Stuart. Sua mãe era ligada à moda e fez um desfile como forma de protesto. Ela entregou um dossiê para a comitiva do secretário norte-americano Kissinger, contando detalhes sobre o desaparecimento de seu filho. 4 meses depois, ela foi brutalmente assassinada em um acidente de carro provocado. Além dos casos que foram apresentados, o documentário também aborda o movimento estudantil, as agressões contra indígenas e camponeses, as prisões arbitrárias, os episódios de tortura, a violência sexual, as mortes e a ocultação de cadáveres, que dão a dimensão dos abusos cometidos pelo Estado nesse período, trazendo relatos e registros de vítimas e agentes da repressão. Esses últimos, em muitas falas durante a produção, ainda não reconhecem os ocorridos e apresentam negação aos fatos incontestáveis. É relevante ressaltar o importante papel que as entrevistas e os depoimentos utilizados no documentário possuem. São registros significativos de vítimas que realmente viveram e sobreviveram à tortura, trazendo verdades sobre as atrocidades cometidas durante os anos da ditadura. Dessa forma, a CNV atinge um dos seus principais objetivos. Entre os entrevistados, podemos mencionar Zilé Resnick, ex-presa política, Pedro Matos do Nascimento, camponês preso na Casa Azul, Vera Vital Brasil, ex-presa política, José Ibrahim, presidente cassado do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, José Carlos Dias, membro da CNV, Nadine Borges, presidente da Comissão da Verdade do Rio, Glenda Mesaroba, consultora da CNV, Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS do Espírito Santo, e Aparecido Lairdes Calandra, ex-agente do DOI-CODE de São Paulo. Portanto, o documentário reitera a conclusão geral trazida pela própria CNV, apontando que os crimes que aconteceram durante a ditadura militar são considerados crimes contra a humanidade e são de responsabilidade do Estado. Dentro dessa conclusão, a CNV e o documentário dão ênfase que ainda ficaram devendo diversas questões, como encontrar mais corpos desaparecidos da época para elucidar mais casos, posto que houve resistência das Forças Armadas em abrirem seus arquivos de informações, mesmo no período democrático constitucional, após 1988 e durante a vigência da CNV, de 2012 a 2014. Outro sim, ainda nessa, a CNV afirma, como tratado no documentário, que conseguiu atrair os indivíduos afetados diretamente nesse período abordado, mas não toda a população brasileira, o que foi considerado um problema, já que todos os brasileiros sofreram na ditadura militar, mesmo que de forma indireta, como com os prejuízos à estrutura econômica do país. Além disso, dentro da própria conclusão geral, a produção traz algumas recomendações feitas pela CNV, como reformar as instituições para que se tornem mais democráticas, capazes de promover e respeitar os direitos humanos. Por fim, em sua conclusão geral, o documentário também ressalta a importância de espaços de memória desse período tão violento, visto que por meio desses, como a literatura e os museus, há uma preservação do conhecimento sobre a verdade ocorrida, com a finalidade de que esses erros não sejam mais repetidos. A análise do grupo a respeito do documentário é de que foi uma produção muito bem elaborada e de extrema importância para a sociedade brasileira, apresentando os fatos de maneira didática e os relatos e depoimentos das vítimas de modo impactante. Concordamos com a conclusão já estabelecida pelo documentário e pela CNV, pontuando algumas questões. Consideramos que é de extrema importância o papel que tanto a CNV como o documentário desempenham na realidade atual, pois trazem registros verídicos da ditadura militar, elucidando acontecimentos que foram intencionalmente esquecidos, derrubando versões antigas dadas como oficiais e revelando os reais fatos. Ademais, refletimos sobre a permanência da existência de práticas que já deviam ter sido superadas, mas que continuam sendo perpetuadas na realidade brasileira, como o desprezo de órgãos do Estado brasileiro pelos direitos humanos. Nesse viés, o documentário cita que parte desse problema é por conta da lei da anistia, uma vez que essa mostra que não houve impedimentos e consequências severas aos fatos ocorridos, o qual concordamos. Apesar do trabalho extenso da CNV e do documentário, muitas versões falsas sobre esse período continuam sendo divulgadas, até mesmo pelos órgãos públicos. Com isso, entendemos que a educação desempenha papel fundamental na retificação das noções de história do povo brasileiro.
Também acreditamos que a nostalgia de parte da população pela época da ditadura militar existe, pois, mesmo entre os que viveram naqueles tempos, não é difundida a informação sobre os horrores dantescos cometidos. Para finalizar, pontuamos que ainda existem indivíduos que pedem a volta deste período e intervenção militar, como em manifestações de apoio ao atual presidente Bolsonaro. Desse modo, é evidenciada a importância do papel da CNV e do documentário, que trazem importantes relatos e a verdade dos acontecimentos, para que as pessoas possam superar visões distorcidas sobre esse violento período da história do Brasil, promovendo consciência a estas, uma vez que apenas com a democracia é possível ter dignidade e vida humana como direito principal.